E aí pessoal, beleza? Vou filmar aqui como é que a gente faz para usar uma máquina de escrever, né? Para mim é uma coisa simples, porque eu aprendi há muitos anos atrás. Já para outras pessoas isso aqui é um verdadeiro enigma, né? Enigma também é o nome de uma máquina usada na Segunda Guerra Mundial, onde os alemães conseguiam se comunicar sem ninguém saber o que eles estavam falando. E basicamente eles usaram o modelo da máquina de escrever para gerar essa máquina chamada Enigma. A máquina de escrever foi inventada muito antes do ano de 1900, né? Eu não pesquisei a data exata, mas com certeza entre 1800 e 1900 foi a invenção da máquina de escrever moderna, que é essa que tem o teclado e essas hastes que você aperta e essa haste aqui sobe e imprime no papel, porque aqui tem uma fonte, ó. Bem aqui tem uma fonte desenhada, igual uma tipografia, é um tipo, por isso é o nome fonte, mas o nome correto é um tipo de fonte. E aí essa pancada que ela dá aqui no cilindro, ó, ela faz uma tipografia, né? Ela pega o tipo e grafa ele no papel, beleza? Então isso aqui é uma impressora portátil, basicamente. Então vamos lá, ó. Essa máquina de escrever, que também ao ato de escrever com ela chama-se datilografar, né? Que é apertando com as digital e datilografa as letras, beleza? Então ela tem algumas regulagens, eu vou mostrar algumas para vocês. Por exemplo, aqui é onde a gente faz a tabulação do papel, as margens do papel. Eu não vou mexer porque eu já tabulei para uma folha de papel A4. Mas se você quiser usar um tamanho carta, que é um pouco menor, você regula aqui. Para toda vez que você chegar ao carrinho no final do curso, ele não passar direto e dar folha. Muito bem. Essa máquina portátil, ela tem uma trava, então ela não está indo para um lado e outro. Porque tem uma alavanca aqui de lado, eu vou mostrar aqui, ó. Uma alavanca aqui de lado, ó, que destrava a máquina, certo? Para ela destravar, a gente tem que empurrar ela um pouquinho assim, aí destravei. E aqui é o botão que livra o curso da máquina. Então ela vai para qualquer lugar segurando esse botão. Esse botão está desse lado e está desse lado também. Quem é canhoto e quem é destro usa esse botão dos dois lados. Beleza? Existe o botão do retorno. O botão não, a alavanca. Essa aqui, por ser uma máquina portátil, essa alavanca fica retrátil para cá. Então, vamos dizer que eu estou bem aqui no fim do papel, eu venho aqui, ó, e eu empurro a máquina de volta para o lugar da margem. Quando eu aperto aqui, ele empurra uma catraca que gira esse rolo para a próxima linha. Quer dizer que quando eu termino de escrever, eu venho para a próxima linha. É assim que a gente escreve nela. Tem outra coisa muito legal, é que você aumenta ou diminui o tamanho dessa passada. Aqui está no número 1. Eu posso botar no 2 ou no 3. Aí ela faz uma passada maior, né? Como eu escrevo uma carta simples, eu boto no 1. E o 0 é que não passa nada. Não vai nada. Mas é melhor deixar no 1, né? O 0 é para quando você tem que fazer escurecer um texto. Às vezes você coloca uma folha num papel carbono. Isso eu posso explicar depois o que é um papel carbono. O papel carbono é um papel que transfere tinta para um papel atrás, né? Então esse papel carbono, você às vezes quer, pela força que você tem que usar aqui, que não é muito grande, você tem que bater várias vezes a mesma linha. Então tem essa margem 0, essa passada 0, para você retornar e repetir o texto, para escurecer nas folhas que ficam atrás. Ok? Isso aqui é o que a gente usa, esse princípio, né?
Outra situação é a seguinte. Como é que ela escreve? Aqui a gente abre a tampa para trocar a fita de impressão. Essa é uma fita que ela vai rodando. Conforme a gente vai escrevendo, ela vai rodando. Ó. Ela está rodando agora para esse lado. Ó. Ela está rodando para esse lado. Certo? Quando ela chega no fim, uma trava gira essa pecinha para um lado. E ela vai e destrava aqui nas laterais, nessa peça aqui, ó. E ela começa a girar para o outro lado. Quer dizer, a fita vai e volta, enrola aqui, desenrola, enrola aqui. Várias vezes até ficar apagada. Aí você compra outra fita e monta aqui. Bota uma aqui, outra aqui e prende ela nesse negocinho aqui, ó. Ela sobe e bate a letra, ó. Tá vendo? Beleza. Então aqui é o mecanismo interno da máquina. Prendeu, fechou, para não ficar batendo os dedos aqui dentro. Outra coisa interessante é isso aqui. Esse botão. A gente consegue colocar ela na cor vermelha e na cor preta e no meio termo. Esse meio termo ela não bate nenhuma cor. Serve para quê? Para você usar um apagador. É uma fita. Vou usar um exemplo aqui como fosse com esse coisa do cielo. Você coloca a fita aqui e bate. Ó. Abate a mesma letra. Eu errei a letra E. Aí eu tenho que apagar a letra E. Eu boto ela na posição da letra E. Boto aqui o apagador. E aperto a E. Sem ela subir esse mecanismo. Se eu botar no preto, você vê que ela vai subir, ó. Aí, ó, subiu, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aí digita a letra, tá vendo? Digita a letra. Certo, ó. A letra E. Certo? Ah, muito bem. Então é para isso que serve, para usar o apagador. Ninguém sabia desse apagador, garanto. Mas eu lembrei. Tem outro tipo de apagador. Eu uso esse aqui, é a fita de apagar. Então a gente bota a página no lugar certo, que errou, e passa a fita e ela apaga. E você pode digitar, datilografar novamente o texto por cima do canto branco. Isso indica que você errou a palavra. Mas você não tem que escrever tudo de novo. Já no computador, né? Você só pode apagar e escrever só o que errou. Aqui é muito mais legal, porque você se força a não errar. Por isso é um pouco mais lento. Muito bem, já expliquei o basicão aqui, certo? O teclado é um teclado QWERTY, certo? Que você escreve A, S, D, F, G, Q, QWERTY, Q-W-E-R-T, QWERTY, Y, QWERTY. É por isso que chama teclado QWERTY, né? Outra coisa interessante é que esses botões aqui faz maiúsculas, minúsculas e mantém tudo maiúsculo nesse botão aqui. Uma coisa que não falei e não vou bulir porque deu maior trabalho eu fazer foi a tabulação. É essa alavanca bem aqui, ó. Se você botar para cima é mais e para baixo é menos. Como é que funciona? Eu tabulei ela para fazer um parágrafo. É esse botão vermelho, ó. Ela para nesse ponto. Se eu apertar de novo, ela vai até o final e bate ali, certo? Eu tabulei ela só em um lugar. Mas se eu quiser, eu tabulo, eu paro num ponto e boto mais, paro no outro ponto e boto mais, paro no outro ponto e boto mais. E aí ela vai e tabulou. Isso serve para quê? Para eu fazer uma tabela. Tipo assim, o nome do cliente, telefone, endereço. Aí no nome do cliente eu escrevo, depois eu tabulo e vai para o nome do endereço, do telefone. Depois eu tabulo de novo e vai para o endereço. É para isso que serve esse botão. Você marcar onde você quer que ela pare, as margens, e ela vai parando nos lugares aonde você quer continuar o texto. Beleza. Para isso serve esse negócio. Basicamente é isso aqui. Agora vamos mostrar como se coloca o papel. Essa máquina tem um acessório que é um apoiador de papel.
para o papel ficar para cima, não cair para trás. E a gente coloca o papel assim. Coloca nesse lugar e sai rodando essa catraca. Isso aqui é para segurar o papel, para ele não ficar voando para frente. Lembrando que você tem que deixar um espaço para esse carrinho ir para um lado e outro, certo? Muito bem. Então, quando você vai botar o papel, você tem que reparar que bem aqui tem uma régua, ó. Então, eu boto no 0. Rodrigo, mas não está bem no 0. O que é que eu faço? Olha só a dica. Você gera o papel até aqui. Tu tá vendo que o papel está torto? Muito bem. Como é que eu conserto isso? Tem essa alavanca aqui, ó. Essa alavanca, ela solta o carrinho e deixa o papel solto. Significa que o papel fica solto aqui dentro, ó. Agora você pode ajustar o papel. E ao mesmo tempo eu coloco lá no 0, ó. Coloquei no 0. Pronto. Quando eu fizer assim, prender o papel novamente, ele prendeu, o rolo encaixou e você baixa essa pestana para ela segurar o papel no lugar. E você pode posicionar isso aqui em outros lugares do papel. Para que serve? Para também você fazer marcações. Então você pode fazer uma marcação, que aqui tem outra régua. Então você pode fazer uma marcação e deixar aqui e se basear nela, para não ficar tabulando, certo? Eu tenho 2 pontos, um aqui e outro aqui. Eu já posso marcar e eu sei que eu tenho que levar o carrinho até perto de onde eu quero escrever para continuar o texto. Tem outra coisa interessante que é o seguinte, tem um botão bem aqui que ele gira o papel sem usar catraca. Isso aqui é para fazer regulagem fina. Significa o quê? Que você pode fazer um ajuste para o texto ficar alinhado dentro de uma moldura, de um alinhamento que você já colocou. Tipo, se você colocar uma folha pautada e quiser datilografar nas linhas, ele não tem a tabulação certa daqui. Então o que você faz? Você bota a folha e vai regulando. Eu vou fazer isso para vocês verem. Ó, eu soltei o papel, ó, ele fica solto. O papel fica solto, ele sai com facilidade. Agora eu vou botar essa página aqui, ó. Essa folha aqui, certo? Prender aqui, ó. Botei a folha. Uma folha de caderno. E aí você pode fazer o quê? Você tem aqui a linha já planejada. Aí você escreve, ó. Rodrigo. Beleza. Aí você pode subir 2 pontos e ver. Ah, eu queria que o Rodrigo ficasse um pouquinho mais para cima. Aí você volta aqui, aí você ajusta aqui, ó. Um pouquinho mais para cima. Ele continua no lugar. Agora vamos escrever o Rodrigo de novo, ó. Rodrigo. Vocês estão vendo, ó? Ficou um pouquinho mais para cima. É para esse tipo de ajuste que a gente usa esse botão. Eu estou usando um papel já pré-impresso para fazer um preenchimento de uma ficha. Então é para isso, certo? Vamos para o próximo passo. Vamos escrever uma folha que chama esse papel aqui, chama papel ofício ou papel sulfite, é o nome dele. Muito bem, vamos verificar se ele está alinhado. Ele está quase alinhado aqui, mas mesmo assim eu vou ajustar. Puxa a alavanca, levanta a pestana, ajeita aqui as bordas, ó. Posiciona ele no 0, baixou, fechou e volta. Se eu quiser fazer alguma marcação de numeração de página, eu posso trazer ela bem aqui para cá, levar o carrinho até o final e tem um botão aqui que a máquina está travada, ela não digita no final, ó. Essa tem essa função. Aí eu destravo ela, ó. Destravei, agora ela digita, eu boto o número 1. Entendeu? Então o que acontece? Um detalhe, o número 1 nessa máquina é o L minúsculo. Aí eu trago o carrinho de volta. Quando eu subo aqui, ó, você vê que é o número, não sei se dá pra ver, número 1. Número 1 aqui. Muito bem. Então eu vou levar de volta pra cá, sobe na pestana, lembrando que é interessante você dobrar a ponta do papel assim, porque ele pode engavetar aqui pra dentro e ficar um círculo vicioso. Muito bem. Posicionei o papel, vou pro começo da página da tabulação que eu fiz. Então eu começo a escrever como? Primeiro eu posso
começar um parágrafo. Então eu apertei a tabulação, ela foi para o parágrafo que eu marquei. E aí eu começo a escrever. Hoje, você veja que eu errei aqui, ó. Hoje, eu apertei o R sem querer. Aí é para isso que eu uso isso aqui, ó. Eu subo 2 pontos, levanto a pestana e venho com esse negócio aqui, ó. E eu risco aqui uma faixa. E essa faixa escondeu a palavra que eu estava escrevendo. Aí eu começo de novo. Aí eu escrevo lá. Hoje estamos aprendendo como escrever em uma máquina de escrever. Pronto. Parece fácil, né? Levou anos para aprender. Tá aqui, ó. Hoje, aí o que eu faço, ó? Sobe e puxa aqui. Certo? Aí eu quero ler o texto. Tá aqui. Hoje estamos aprendendo como escrever em uma máquina de escrever. Perfeito. Ah, mas eu puxei a alavanca e depois fui pro meio. Agora, empurra só o carrinho. Continua na linha de baixo. Certo? Como eu fiz pontuação lá, eu posso começar um novo parágrafo. Ou eu volto 2 pontos e sigo no caminho aqui. Aqui é a prática. Vocês escutaram um barulho de um sino, ó? Esse sino é o sinal sonoro avisando para quem está usando a máquina que a folha está chegando no final. Quando você regula a tabulação aqui, também avança o ponto do sino. É um sininho que fica aqui atrás. O que acontece? Quando ela está chegando perto dessa marcação aqui, ela toca um sino. Esse sino diz para mim que a página está acabando. Então, ou eu boto um hífen e vou para a linha de baixo, ou eu encerro a palavra, né? Então, vamos lá. O sino tocou depois da palavra escrever e o ponto. Eu tenho ainda que dar um espaço e escrever alguma coisa. Então, eu posso escrever o quê? Sabemos. Então, vamos para português. Separação de sílabas, né? Sabemos. Então, eu posso escrever hífen e escrever o resto da palavra na linha de baixo. Né? Vamos nós. Aqui eu não falei, mas é o botão de voltar. Eu posso voltar e aqui eu vou avançando. Beleza. Tracinho. Vemos que escrever em uma máquina como essa já não é tão usual. Ponto. Pronto. Então tá aqui, ó. Hoje estamos aprendendo como escrever em uma máquina de escrever. Redundância. Sabemos que escrever em uma máquina como essa já não é tão usual. Ponto. E assim eu vou continuar escrevendo. Eu posso escrever até o fim da página. Detalhe. Não tem sinal sonoro quando a página acaba. Você está escrevendo, está olhando para a página. Então não tem por que você errar isso. Beleza. Vamos escrever mais algumas coisas, entender esse teclado. Certo? Números. L minúsculo é o número 1. Tracinho. Número 2. Tracinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 0. O 0 é o O maiúsculo. Pronto. Números de 1 a 9 e o 0. Geralmente a gente começa com o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 0 a 9. Agora vamos aqui. A máquina, como tem no teclado do computador, e o teclado do computador se baseou nela, tem um número e tem um desenho em cima, um algarismo em cima. Então, em cima do 2 tem aspas. Em cima do 3 temos a barra. Em cima do 4 temos I comercial, não. Temos é uma letra que eu esqueci o nome. Inciso, uma coisa assim. Aqui tem outra letra que eu esqueci o nome. Aí o 6 é a linha.
interessante é que quando eu quero fazer uma linha, vamos lá, eu escrevi nome, 2 pontos. Ah, eu quero fazer a linha para o cara escrever o nome. Eu boto ela no maiúsculo, como o maiúsculo é a linha de cima, eu fico. Aí eu fiz a palavra nome e uma linha extensa para a pessoa escrever o seu nome. Era assim que a gente fazia para poder fazer os textos com a pessoa escrevendo depois. Fazer um cabeçalho, por exemplo, na escola. Vamos para o próximo passo. Acentuação. Mesma coisa das palavras no teclado do computador. Então, água. O acento agudo, a palavra água. Aí depois, vírgula. Tem outra palavra, uma palavra aqui com acento. Tantas palavras a gente nunca lembra na hora. Café. Café. Você bota primeiro o acento e depois a letra, certo? Tem outra situação aqui interessante que nessa máquina, vamos lá, tem uns algarismos que não são mais usados. Por exemplo, ela estava na época do cruzeiro. Ó, o cruzeiro aqui é um C, um R. Então, para você fazer um cruzeiro, você fazia assim, ó. CR, cifrão, cadê o cifrão aqui? Tá aqui. Cifrão e 1,00. Tá aqui. Um cruzeiro. Real. Ainda dá para fazer um real nela. É o R maiúsculo. Cifrão é o real. R$1. R$1. Pronto. Também temos a questão do preenchimento de cheque. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você escrevia um cheque de R$1.500, você escrevia assim: reais 1.500,00. R$1.500 na parte que escreve no cheque. E quando você vai fazer o stencil, olha que interessante. Você colocava entre parênteses para indicar que você começou, para evitar que alguém viesse acrescentar algum número na frente. Por exemplo, se você escrevesse 100, vamos lá fazer um exemplo, ó. R$100. Aí você vinha com um xizinho para finalizar a palavra reais, para dizer que para ninguém acrescentar os centavos. Mas vinha o gaiato e podia escrever R$1.100. Então, para evitar esse tipo de marmota, né? O que era feito? Você bota entre parênteses e coloca R$100. E quando termina os R$100, você fecha com parênteses. Significa que aquele é exatamente o valor que você quer. Mas a maioria das pessoas fazia assim. Colocava R$100, aí finalizava com um monte de X, até finalizar a linha toda. Isso significava que você encerrou o preenchimento dos reais, dos valores por stencil. O que eu achava péssimo, porque dava um trabalhão. Já na máquina elétrica era só segurar o X e ela ia batendo sozinha. Muito bem. Vamos para outra coisa que interessante nessa máquina. É que você, como eu falei, muda a cor da letra. Vamos escrever com as letras sendo datilografadas com a cor vermelha. Muito bem. Então dá para ver daí. Eu não sei se dá para ver, mas as letras estão sendo datilografadas com a cor vermelha, né? E aí eu boto para preto. Isso aí era para você poder marcar algum texto especial, tipo assim, isso eu estou escrevendo um texto muito grande, quero grifar aquele texto, deixar com a cor diferente. Mas existe outra forma de você grifar. Você tinha a opção de escrever a frase e grifar a palavra que deseja marcar. Como é que fazia isso? Eu quero grifar a palavra palavra.
Então eu volto com o carrinho sem vir na alavanca, que ele volta no mesmo passo, na mesma linha. E você para aonde vai datilografar a palavra. E você bota caixa alta e vem aqui no 6 e ele faz uma linha embaixo da palavra. Ficou sublinhado, certo? Isso aí era muito legal para você fazer qualquer tipo de... e grifar qualquer texto. Porque aqui não tem itálico, né? Não existe a escrita itálica. Então, você fazia somente grifar. E algumas pessoas, né, queriam deixar a coisa mais forte ainda e fazia negrito. O negrito é escrever 3 vezes em cima da mesma palavra. Então, vai lá. Palavra. E novamente, palavra. Pronto. Se você perceber, ela ficou bem mais escura que o resto das letras. Por quê? Porque eu fiz negrito. Esse negrito é grifando a palavra, dando ênfase na palavra, né? Então tá aqui, ó. Assim que a gente trabalhava numa máquina de escrever. Aí vamos lá. É dessa forma que conseguimos escrever em uma máquina de escrever. Pronto. E é dessa forma que conseguimos escrever numa máquina de escrever. Ao final, os mais invocados puxavam um papel assim. Encerrei. Eu não quero quebrar minha máquina, porque é difícil de consertar. Então eu prefiro só girar aqui, ou então afrouxar aqui o carrinho e puxar a máquina com o papel com delicadeza. Ao final do trabalho, você recolhe o espaçador aqui, o carrinho, trava a máquina, prendeu. Aí você pode guardar ela na prateleira. E é assim que eu uso a minha máquina de escrever.